Capítulo 3. Teste descubra a fonte de seus pontos fortes. Os traços do talento. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes. Os traços do talento. Como você pode identificar seus próprios talentos? Primeiro, se você quer descobrir seus talentos, monitore suas reações espontâneas, imediatas, diante das situações com que se depara. Essas reações imediatas proporcionam a melhor pista de seus talentos. Elas revelam a existência de fortes conexões mentais. Cathy P., gerente sênior de uma empresa de software, nos deu um exemplo dramático. Ela estava viajando para o encontro anual de vendas de sua companhia na República Dominicana. Apertada no assento minúsculo, deu uma olhada em volta para ver com quem compartilhava o jatinho executivo. Esparramado na fileira de trás estava Brad, o agressivo, autoritário e impaciente diretor-geral. Na frente dele estava Amy, genial projetista de software, a melhor da empresa. Ao lado dela se sentava Martin, um inglês charmoso e sociável que, por meio de sua rede de contatos, tinha, sozinho, dado uma guinada de 180 graus nos precários negócios europeus da empresa. E depois havia Jerry, o insípido chefe de marketing, que, como sempre, tinha dado um jeito de se sentar ao lado de Brad. Os problemas começaram logo após a decolagem, Cathy recordou. Tínhamos acabado de ultrapassar as nuvens quando o alarme disparou. Eu nem sabia que aviões tinham alarmes, mas de repente ele começou a urrar como um jumento, enchendo a cabine com seu som terrível. As luzes principais se apagaram e o vermelho das luzes de emergência começou a piscar. Sentindo que o avião despencava a uma velocidade que parecia de 300 metros em 1 ou 2 segundos, olhei pela porta aberta da cabine de comando e vi os dois pilotos, pescoços vermelhos e tensos, virando-se um para o outro. Percebi de imediato que nenhum dos dois tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Houve um momento de silêncio na cabine, choque, eu imagino, e então, de repente, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Amy se inclinou para mim e disse: Cathy, você consegue ver os mostradores? Consegue ver os mostradores? Martin tirou uma garrafinha de Smirnoff da moleta e, zombando, gritou: pelo menos me dê um último trago. Jerry começou a se embalar para frente e para trás, gemendo: vamos todos morrer. Vamos todos morrer. E de repente Brad estava na porta da cabine de comando. Ainda não sei como ele conseguiu se espremer para fora daquelas poltronas de trás, mas lá estava ele, gritando com toda a força dos seus pulmões: que diabo vocês acham que estão fazendo aqui em cima? E eu? O que eu estava fazendo? Disse Cathy. Observando, como sempre. O engraçado é que não havia absolutamente nada de errado com o avião. Um sistema defeituoso tinha disparado o alarme e os pilotos simplesmente entraram em pânico e colocaram o avião numa descida brusca. Cada uma dessas reações sob extrema tensão revelava talentos dominantes e, até certo ponto, ajudava a explicar o desempenho de cada um no trabalho. As penetrantes observações de Cathy sobre a natureza humana sem dúvida tinham contribuído para seu sucesso como gerente. A instintiva necessidade de precisão de Amy era a base de seu gênio na engenharia de software. A capacidade de Martin para encontrar humor em qualquer situação provavelmente lhe favorecera no desenvolvimento de uma crescente rede de clientes europeus. A compulsão de Brad para tomar a frente era a base de sua liderança. Até os lamentos de Jerry eram a confirmação de uma espinha dorsal suspeita. Isto não é um verdadeiro talento, uma vez que é difícil ver onde e como poderia ser aplicado produtivamente. Enquanto esse é um exemplo dramático de como as pessoas se revelam sob pressão, a vida diária oferece milhares de situações menos intensas que também provocam reações reveladoras. Pense numa festa recente onde você não conhecia a maioria dos convidados. Com quem passou a maior parte do tempo, com aqueles que conhecia ou com os que não conhecia. Se foi atraído para os estranhos, talvez você seja alguém naturalmente extrovertido e seu comportamento possa muito bem refletir o tema carisma, definido mais adiante como a necessidade inata de persuadir os outros.
Ao contrário, se você procurou ativamente seus amigos mais próximos e passou a noite inteira colado neles, aborrecendo-se quando algum estranho se intrometia, eis um bom sinal de que o relacionamento, o desejo natural de aprofundar as alianças existentes, é um de seus principais temas. Procure se lembrar da última vez em que um de seus funcionários lhe disse que não podia ir trabalhar porque o filho estava doente. Qual foi seu primeiro pensamento? Se você imediatamente se concentrou na criança doente, perguntando qual era o problema e quem ia cuidar dela, isso pode ser um indício de que a empatia é um de seus mais fortes temas de talento. Mas, se sua mente instintivamente saltou para a questão de saber quem ia substituir o funcionário faltoso, o tema organização, a capacidade de lidar com muitas variáveis ao mesmo tempo, é provavelmente um talento dominante. Ou que tal lembrar a última vez que você foi obrigado a tomar uma decisão sem dispor de todas as informações? Se você se sentiu bem com a incerteza, firme na sua crença de que qualquer movimento, mesmo na direção errada, levaria a uma perspectiva mais clara, você está provavelmente aquinhoado com o tema ativação, definido como uma disposição para a ação diante da incerteza. Se você ficou paralisado, retardando a ação até poder contar com um número maior de informações, um forte tema analítico pode muito bem ser a explicação. Cada uma dessas reações imediatas implica distintos padrões de comportamento e, portanto, dá pistas sobre seus talentos. Se as evidências mais claras sobre seus talentos são fornecidas pelas reações espontâneas, aqui vão mais 3 pistas para ter em mente. Desejos, aprendizado rápido e satisfação. Desejos revelam a presença de um talento, particularmente quando se manifestam cedo. Aos 10 anos de idade, os atores Matt Damon e Ben Affleck, já grandes amigos, procuravam um canto sossegado na cantina da escola e debatiam seus mais recentes projetos de atuação no teatro. Aos 13, Picasso já estava matriculado numa escola de arte frequentada por adultos. Aos 5, o arquiteto Frank Gehry construía intricadas maquetes no chão da sala com sobras de madeira da loja de material de construção do pai. E Mozart, antes mesmo de completar 12 anos, já tinha composto sua primeira sinfonia. Esses são exemplos que chamam muita atenção, mas o mesmo padrão se aplica a todos nós. Talvez devido a seus genes ou a suas primeiras experiências, você, quando criança, se viu atraído por algumas atividades e repelido por outras. Enquanto seu irmão corria atrás dos amigos no quintal, você tentava consertar o borrifador do jardim, desmontando para entender como aquilo funcionava. Sua mente analítica já estava se fazendo notar. Pressões sociais ou financeiras às vezes afogam esses desejos e nos impedem de segui-los. A romancista Penélope Fitzgerald, vencedora do Booker Prize, sufocada pelas exigências de sustentar a família sem a ajuda do marido alcoólatra, só pôde começar a escrever quando já estava com quase 50 anos. Uma vez libertada pela separação, sua urgência se mostrou tão irreprimível quanto a de um adolescente. Durante os últimos 20 anos de sua vida, ela publicou 12 romances e, antes de sua morte, aos 80, havia conquistado amplo reconhecimento como um nome de ponta em seu ramo de atividade, a melhor de todas as romancistas britânicas, segundo um de seus pares. Anna Mary Robertson Moses provavelmente detém um recorde quando se trata de talentos poderosos obstruídos. Nascida numa fazenda no interior do estado de Nova York, começou a desenhar quando criança e estava tão determinada a captar cada nuance de seu ambiente que misturava suco de uvas e frutinhas vermelhas aos seus desenhos para torná-los mais coloridos. Mas sua ardente vontade de desenhar foi logo posta de lado pelas exigências da vida na fazenda, e durante 60 anos ela não pintou absolutamente nada. Finalmente, aos 78 anos de idade, aposentada da lavoura, permitiu-se o luxo de dar asas a seu talento, do mesmo modo que Penélope Fitzgerald foi rapidamente levada ao topo pela energia represada.
Na época de sua morte, 23 anos depois, tinha pintado milhares de cenas evocativas de sua infância, exibido seus quadros em 15 mostras individuais e se tornado conhecida no mundo inteiro como artista Vovó Moses. Talvez você não tenha desejos tão inabaláveis quanto os da Vovó Moses, mas é certo que os seus exercerão um apelo constante. Não podem deixar de fazê-lo. Seus desejos refletem a realidade física de que algumas de suas conexões mentais são mais fortes do que outras. Assim, por mais repressivas que as influências externas possam ser, as conexões mais fortes continuarão a atraí-lo, demandando serem ouvidas. Se quiser descobrir seus talentos, você deve prestar atenção nelas. Naturalmente, de vez em quando você pode ser tirado dos trilhos pelo que se poderia chamar de falso desejo, como o de trabalhar em relações públicas por causa do suposto glamour de coquetéis e recepções ou de se tornar gerente por causa de uma necessidade de controle. Obviamente, o melhor meio de diagnosticar um falso desejo é entrevistar alguém que ocupe o cargo em questão e aprender como é a realidade do dia a dia daquela atividade por baixo de toda a sua tintura rosa. À parte esses falsos sinais, vale a pena seguir seus desejos quando você está empenhado em desenvolver seus pontos fortes. O aprendizado rápido é outra pista do talento. Há casos em que um talento não se anuncia pelo desejo. Por uma infinidade de razões, embora o talento exista dentro de você, você não ouve seu chamado. Em vez disso, relativamente tarde na vida, alguma coisa inflama o talento e a velocidade com que você aprende uma nova técnica que lhe proporciona o indício revelador da presença e da força do talento. Ao contrário de Picasso, seu contemporâneo precoce, Henri Matisse não sentia qualquer vocação para a pintura. Na realidade, chegar aos 21 anos sem jamais ter sequer pegado num pincel. Era escrevente de um advogado, e na maior parte do tempo um escrevente doente e deprimido. Certa tarde, quando estava de cama se recuperando de mais uma gripe, sua mãe, em busca de alguma coisa, qualquer coisa, que lhe erguesse o ânimo, pôs uma caixa de tintas em suas mãos. Quase instantaneamente, tanto a direção quanto a trajetória de sua vida mudaram. Ele experimentou um surto de energia, como se tivesse sido libertado de uma prisão escura e visse a luz pela primeira vez. Estudando febrilmente um manual de como pintar, Matisse preencheu seus dias pintando e desenhando. 4 anos depois, sem nada além do que havia aprendido sozinho, era aceito na mais prestigiada escola de arte de Paris e passava a estudar com o mestre Gustave Moreau. Frederick Clave Olmsted precisou de uma situação semelhante para ver despertar seu talento, e, como aconteceu com Matisse, uma vez revelado, o talento fez atingir níveis de excelência em seu campo num ritmo sem precedentes. Olmsted, um homem inquieto, com pouco para mostrar aos 30 anos de idade, descobriu a vocação de sua vida, o que hoje chamamos de arquitetura paisagística, quando visitou a Inglaterra em 1850. Ficou impressionado, em suas palavras, com as cercas vivas inglesas, cedés com espinhos grossos, todas floridas, e o sol ameno brilhando na atmosfera chuvosa. Alguns anos mais tarde, depois de retornar aos Estados Unidos e depurar suas ideias, ganhou uma concorrência para um projeto paisagístico de dimensão até então desconhecida, o Central Park de Nova York. Foi seu primeiro contrato. Talvez você tenha tido uma experiência semelhante. Começa a aprender uma nova tarefa, no contexto de um novo emprego, de um novo desafio ou de um novo ambiente, imediatamente seu cérebro parece se iluminar, como se todo um painel de interruptores mudasse de repente para a posição ligado. Os passos dessa técnica voam pelas conexões recém-abertas a tal velocidade que logo desaparece qualquer sensação de ser passo a passo. Seus movimentos perdem aquela falta de jeito característica do novato e assumem a elegância do virtuose. Você deixa seus colegas para trás. Lê à frente e faz experiências antes que o currículo diga ser a hora de fazê-las. Chega a se tornar impopular com o professor, que você não para de desafiar com novas dúvidas e descobertas.
Mas você nem liga, porque essa nova habilidade lhe caiu tão naturalmente que você mal pode esperar para pô-la em prática. É claro que nem todo mundo experimenta esses momentos de iluminação que determinam o curso de toda uma carreira, mas, quer se trate de vendas, comunicação oral, projetos arquitetônicos, gerenciamento de funcionários, redação de petições, elaboração de planos de negócios, arrumação de quartos de hotel, edição de jornais ou agendamento de convidados num programa matinal de TV, se você aprendeu alguma técnica rapidamente, deve examinar o assunto com mais profundidade. Será capaz de identificar o talento ou talentos que tornaram isso possível. As satisfações fornecem a última pista para o talento. Como descrevemos no capítulo anterior, suas mais fortes conexões sinápticas são projetadas de forma que, ao usá-las, você se sente bem. Assim, obviamente, se você se sente bem ao desempenhar uma atividade, é muito provável que esteja usando um talento. Isso parece quase simples demais, mais ou menos como o conselho se parece bom, faça. Evidentemente, não é tão simples assim. Por várias razões, a maioria delas relacionada à nossa história psicológica, a natureza conspirou para encorajar alguns de nossos impulsos mais antissociais. Por exemplo, você já se flagrou sentindo-se bem quando uma pessoa tropeça? Já sentiu o ímpeto de humilhar alguém em público ou fugir de sua responsabilidade e culpar os outros por suas faltas? Muita gente já, por mais vil que isso pareça. Cada um desses comportamentos envolve uma sensação agradável à custa de sensações desagradáveis dos outros. Não são comportamentos produtivos e devem ser evitados. Como dissemos anteriormente, quem se sente tentado a usar seus talentos para ter prazer com o fracasso dos outros talvez devesse reexaminar seus valores. Você estará melhor servido se sintonizar sua antena na identificação das atividades positivas que parecem lhe trazer energia psicológica e satisfação. Quando entrevistamos em nosso estudo profissionais de excelente desempenho, o mais impressionante foi o amplo leque de atividades ou resultados que faziam as pessoas felizes. Inicialmente, quando perguntávamos às pessoas de que aspectos de seu trabalho elas mais gostavam, ouvíamos um refrão comum. Quase todas gostavam do trabalho quando se deparavam com um desafio e o superavam. Contudo, ao investigarmos um pouco mais a fundo a diversidade, o que elas realmente entendiam por desafio emergia. Algumas tiravam satisfação de ver outra pessoa obter algum tipo de progresso infinitesimal que a maioria de nós nem perceberia. Algumas adoravam levar ordem ao caos. Outras se esbaldavam no papel de anfitrião de um evento importante. Algumas pessoas se deliciavam com a limpeza, sorrindo ao sair de um quarto recém-aspirado. Havia as que amavam as ideias. Outras desconfiavam das ideias e vibravam com o desafio analítico de encontrar a verdade. Algumas tinham que se colocar à altura de seus próprios padrões de exigência. Outras, tivessem ou não correspondido a seus próprios padrões, sentiam-se vazias se não tivessem também superado o desempenho de seus pares. Para umas, só o aprendizado era genuinamente significativo. Para outras, significativo mesmo era ajudar os outros. Certas pessoas chegavam mesmo a se excitar com a rejeição, aparentemente porque isso lhes dava oportunidade de mostrar como podiam ser persuasivas. Essa relação poderia, sem dúvida, continuar por várias páginas. Cada um de nós é construído de forma tão única que as satisfações que sentimos são sempre ligeiramente diferentes. O que estamos sugerindo é que você fique realmente atento às situações que parecem lhe trazer satisfação. Se conseguir identificá-las, estará no caminho certo para identificar seus talentos. Como você pode reconhecer suas fontes de satisfação? Bem, aqui temos de pisar com cuidado. Querer ensinar a uma pessoa um meio de saber se está mesmo gostando de alguma coisa pode ser tão desprovido de sentido quanto querer lhe ensinar um meio de saber se está apaixonada. Em certo nível, o único conselho sábio é: ou você sente ou não sente. Vamos, no entanto, correr o risco e deixar este palpite. Quando estiver desempenhando uma determinada atividade, tente isolar a temporalidade em que está pensando nela.
Se só está pensando no presente, quando isto vai acabar? É mais do que provável que não esteja usando um talento. Mas se você percebe que está pensando no futuro, se percebe que está realmente antecipando a atividade, quando posso fazer isto de novo? Será um ótimo sinal de que ela lhe dá prazer e de que um de seus talentos está em ação. Reações espontâneas, desejos, aprendizado rápido e satisfação. Tudo isso vai ajudá-lo a encontrar as pistas de seus talentos. No meio da correria de sua vida, tente fazer uma pausa, acalmar o vento que passa zumbindo por seus ouvidos e escutar esses sinais. Eles o ajudarão a fechar o foco em seus talentos. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes, como funciona e como faço para completá-lo. Como funciona? Provavelmente, o melhor meio de localizar com precisão seus talentos é monitorar seu comportamento e suas emoções durante um período de tempo prolongado, dando especial atenção às pistas que descrevemos anteriormente. Não seria fácil para qualquer teste ou questionário competir com esse tipo de autoanálise focada. Contudo, como acontece com muita gente, pode ser difícil para você encontrar o tempo e a objetividade necessários para se analisar dessa maneira. Você é ocupado demais e está perto demais da ação. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes foi projetado para ajudá-lo a aguçar sua percepção. Ele lhe fornece pares de afirmativas, capta suas opções, classifica-as e expõe seus padrões de comportamento mais dominantes, indicando onde você tem maior potencial para verdadeiros pontos fortes. Conforme acabamos de descrever, no mundo real suas reações espontâneas às situações com que se defronta ajudam a revelar seus talentos. Para identificá-los com precisão, um teste deve reproduzir esse processo. Ele precisa lhe apresentar um estímulo, oferecer uma seleção de reações possíveis e em seguida avaliar como você reage. Simples. Bem, na verdade, não. Construir um teste para medir o talento é muito mais complicado do que parece. O primeiro problema é que, quando você reage na vida real, não lhe é oferecido um número fixo de opções que você possa classificar numa escala de 1 a 5. Ao contrário, para cada reação há um número infinito de opções. Seu cérebro filtra rapidamente essas opções e, guiado por suas mais fortes conexões sinápticas, seleciona uma. Ao criar o teste descubra a fonte de seus pontos fortes, não podíamos lhe dar um número infinito de opções. Na realidade, planejamos só lhe dar 2. Para tornar legítimas essas 2 opções, tivemos de garantir que pelo menos uma delas refletisse a presença de um talento subjacente. Conseguimos isso fazendo perguntas abertas a quase 2 milhões de pessoas e procurando descobrir se algumas dessas perguntas arrancavam respostas semelhantes de pessoas com talentos semelhantes. Por exemplo, apresentávamos a gerentes a seguinte questão: qual é o melhor meio de motivar alguém? Não tínhamos certeza absoluta do que estávamos procurando, mas para nossa surpresa um padrão rapidamente emergiu. Gerentes com talento para perceber as diferenças entre as pessoas responderam todos do mesmo jeito. Depende da pessoa. Então fizemos outra pergunta. As pessoas devem ser supervisionadas muito de perto. Os mesmos gerentes deram a mesma resposta. Depende da pessoa. Esta não é a resposta certa para a pergunta, mas sem dúvida parece refletir a existência de um padrão de pensamento bem definido. Usando descobertas desse tipo, pudemos então moldar afirmativas que apresentassem depende da pessoa como uma das opções. Aqueles que costumavam selecionar sempre essa opção provavelmente possuíam o talento individualização. O segundo problema era que não podíamos tornar as opções demasiado óbvias. Se projetássemos pares de respostas onde uma delas fosse gritantemente certa e a outra errada, as escolhas ficariam desvirtuadas e não serviriam mais para prever com exatidão a presença ou ausência de um determinado talento. Para resolver esse problema, decidimos que a maioria dos pares não conteria declarações opostas. Por exemplo, quando perguntamos a milhões de pessoas quando você está conversando com alguém, como sabe se está sendo um bom ouvinte? Encontramos 2 distintos padrões de resposta. Pessoas com talento analítico responderam assim:
Sei que estou sendo um bom ouvinte se posso compreender e repetir o que a outra pessoa está dizendo. Ao contrário, gente com talento para a empatia deu uma resposta muito diferente. Sei que estou sendo um bom ouvinte se a outra pessoa continua falando de novo. Nenhuma dessas respostas é certa. Na realidade, à primeira vista, ambas parecem nitidamente sensatas, nem elas são exatamente opostas. No entanto, guiados por nossa pesquisa, sabemos agora que, se apresentarmos essas duas alternativas, a resposta fornece uma pista para sabermos se a pessoa possui um talento dominante para a empatia ou para a análise. É possível, também, que a pessoa tenha ambos. Quando confrontada com as duas afirmativas, ela se sente igualmente impelida nas duas direções. Para acomodar isso, tomamos providências para que fossem fornecidas, do início ao fim do teste, inúmeras outras oportunidades para revelar a presença de empatia ou análise. O último problema diz respeito à espontaneidade. Na vida real, as decisões vêm tão depressa que você não tem tempo para parar, pesar todas as opções relevantes e selecionar a mais apropriada. Pelo contrário, mesmo quando você está envolvido em algo tão simples quanto uma conversa, seu cérebro toma decisões instantâneas sobre o tom, inflexão, olhar, linguagem corporal, palavras e fluxo lógico. Para reproduzir a velocidade de tomada de decisões na vida real, decidimos impor um limite de tempo. Depois que cada par de declarações brilha na tela, você vai ter 20 segundos para responder. 20 segundos é tempo suficiente para você ler e compreender ambas as declarações, mas não o suficiente para deixar o intelecto afetar sua escolha. O que você vai receber? O objetivo do teste descubra a fonte de seus pontos fortes não é ungí-lo com pontos fortes, mas descobrir onde você tem maior potencial para um ponto forte. Assim, o teste avalia os 34 temas de talento que descobrimos durante nosso longo estudo da excelência. Quando você completar o teste, receberá de imediato seus 5 temas dominantes de talento, seus temas pessoais. Esses temas de talento podem ainda não ser pontos fortes. Cada tema é um padrão recorrente de pensamento, emoção ou comportamento, a promessa de um ponto forte. O que se segue é um guia para os 34 temas de talento. Nele você vai encontrar descrições detalhadas de cada tema e depoimentos das pessoas que o possuem. Talvez você não queira ler todos os temas e depoimentos de uma vez só. Na realidade, assim que tiver completado o teste, descubra a fonte de seus pontos fortes e recebido seus temas pessoais, poderá passar as páginas que dizem respeito a cada um de seus temas e começar dali. Como você completa o teste, descubra a fonte de seus pontos fortes. Para fazer o teste, você precisa de um código de acesso. Para obtê-lo, encaminhe o e-mail com a nota fiscal, recebido logo após a compra do e-book, para testedescobraseus.fortes@sextante.com.br, colocando como assunto da mensagem a palavra código. Em até 5 dias você receberá seu código por e-mail. Quando isso acontecer, vá para o seguinte endereço: https://sf1strengthsfinder.com/ptbr/signin/defaults.aspx. Encontre o link, clique para registrar-se, à direita. Insira seu código de acesso no espaço correspondente, clique em continuar. Preencha seus dados e clique novamente em continuar. Siga as instruções, e o teste logo terá início. Você só terá 20 segundos para responder a cada pergunta, mas, caso precise parar o teste no meio, não se preocupe. Assim que puder retomá-lo, é só voltar à página inicial, inserir nome de usuário e senha e clicar em conexão. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes continuará do mesmo ponto onde você parou. Ao selecionar uma das declarações durante o teste, não se esqueça de que deve dar a resposta que lhe vier à cabeça. Procure não analisar sua resposta em detalhe. E não se preocupe se estiver marcando neutro em alguns dos pares de declarações. O objetivo do teste descubra a fonte de seus pontos fortes é isolar seus temas pessoais.
Se nenhuma das declarações faz disparar uma forte reação, ou se ambas se ajustam igualmente bem a você, então obviamente este par de declarações não apontou para um de seus temas dominantes. Num caso ou no outro, neutro é uma resposta adequada. Uma última palavra tranquilizadora. Descobrimos que algumas pessoas ficam nervosas quando se submetem ao teste porque receiam que seus temas pessoais não sejam bons. Esse receio não faz sentido. Um tema não é bom nem mau isoladamente. É apenas um padrão recorrente que pode ser cultivado para se transformar num ponto forte ou desperdiçado. Sem dúvida, quando você completa o teste, sua reação imediata aos seus 5 temas pessoais será afetada por esses mesmos temas. Por exemplo, se você descobre que ativação é um de seus temas pessoais, você vai provavelmente reagir querendo saber o que pode afinal fazer com esse novo conhecimento. Se o analítico é um de seus 5 primeiros, você vai de imediato começar a se perguntar como deduzimos este tema de suas respostas. Seus temas mais poderosos vão sempre filtrar sua visão de mundo e levá-lo a reagir de maneira recorrente. Contudo, não importa quais sejam os seus temas, tente não reagir dando ouvidos àquela insinuante vozinha crítica que diz: talvez o teste tenha falhado. Não falhou. Você não pode falhar no descubra a fonte de seus pontos fortes, porque cada tema pessoal contém a promessa de um ponto forte. A única falha possível seria jamais conseguir encontrar o trabalho certo ou os parceiros certos para ajudá-lo a realizar esse ponto forte.